todas e a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um podcast da Faculdade ITH. Hoje conosco o professor Jefferson Guimarães. O professor Jefferson é graduado em Ciências Contábeis, especialista em docência universitária, especialista também em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal e mestre em Ciências Contábeis. É isso, professor? Isso mesmo. Joia. Professor Jefferson, o que faz um contador querer ser professor? Por que atuar na docência? Sim, a minha carreira na docência, ela daria um bom roteiro de filme, porque ela seguiu todos os temperos que um bom roteiro precisa. Porque essa vontade, essa paixão nasceu na própria faculdade, na própria universidade. Eu não era um bom aluno. Até mesmo? o terceiro, quarto período, eu não era um bom aluno. Eu não era aquele tipo de aluno que prejudicava a sala ou que ficava fazendo arruaça, digamos assim. Mas eu era totalmente descomprometido com a universidade porque nada ali me cativava o suficiente para me manter naquilo. E aí, um belo dia, aconteceu uma situação que foi um divisor de águas para mim, como se tivesse ligado um interruptor. Cheguei na sala de aula. Bom, coloquei minha mochila de lado e aí já estava pronto para devagar no meu mundo mesmo, nem prestar atenção em nada. E entrou um professor em sala, eu cursei universidade pública, e aí entrou um professor e ele começou a dar um sermão, assim, com muita energia. Ele começou a suar, nós estamos em Goiânia, né? Então, começou a suar, de pingar, assim, e ele brigava, falava alto. Mas tudo com o intuito de nos motivar. Ele estava muito chateado com aquela situação. Dá aquela chamada, Isso, né? dá aquela chamada. Só que, o que passava na minha cabeça? Esse professor é concursado. Sim. Ele é contador na parte da manhã, parte da tarde, né, horário comercial. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Seria só ele chegar lá, ele poderia fingir que ensina, nós fingíssemos que aprendia, e estava todo mundo certo ali num acordo de cavalheiros ao contrário, digamos assim. É verdade. Só que isso me chamou muita atenção, isso me incomodou muito. Eu fui para casa pensando nisso, o que motivou esse cara a dar esse sangue ali por nós. E eu não consegui dormir direito. Chegou no outro dia, eu não consegui trabalhar direito, até que eu mandei uma mensagem para ele. Eu criei coragem, mandei uma mensagem para ele na época pelo Facebook. Nós não tínhamos essa comunicação com o professor que tem hoje, né? Era uma comunicação muito mais hierárquica, o professor no seu pedestal, o aluno aqui, você não tinha como comunicar. Então eu encontrei no Facebook e mandei uma mensagem dessa forma: professor, eu sou o Jefferson, eu sei quem você é. Eu não sei se pro lado bom ou ruim. Mas aí eu peguei e perguntei: professor, por quê? Por que daquele sermão de ontem? Ele falou: Jefferson, nem eu sei, mas quando eu vejo a educação caminhando por um lado que não é o lado correto, me incomoda muito. E eu perguntei um porquê de novo: professor, mas por quê? Ele: porque nós estamos fazendo uma ciência contábil. Vocês estão preocupados só com a parte contábil, esquecendo a parte da ciência. Ninguém nunca tinha me falado, nem sequer que eu fazia ciências contábeis. Exato. Todo mundo só falava o nome contabilidade. Foi então que eu comecei a procurar o prefixo da coisa, a ciência. No momento que eu tive o contato com a ciência, eu me apaixonei. Me apaixonei quando eu li meu primeiro artigo científico, eu fui atrás, na época ainda era muito escasso, isso nós estamos falando de 2010, 2011, que era uma era que já, vocês vão lembrar, tinha tecnologia, mas não tinha. Eu sempre gosto de brincar que é uma coisa meio cinzenta. Alguns tinham acesso, outros não. A gente ainda não estava se familiarizando ainda com o boom de informação. Não sabia que precisava usar, Exatamente. né? Ela estava lá, mas a gente não sabia direito como usar, se precisava usar e etc. Eu lembro disso. Isso. Então, e já me apaixonei logo de cara pela ciência e na hora eu falei: eu vou fazer mestrado. Isso eu tinha 21, 22 anos, não sabia nem por onde começar, não tinha mestrado na UFG ainda, de Ciências Contábeis, nem tinha criado. A ciência contábil ainda é muito incipiente, apesar da contabilidade existir desde a época de Cristo, mas a ciência contábil é muito incipiente. Então, eu peguei e comecei a pesquisar por conta própria, me envolvi com esse professor de modo que ele me auxiliou a entender melhor a ciência, ir para outros campos, fiz iniciação científica. Isso deu um boom na minha vida pessoal e profissional. Mudou completamente, porque eu me tornei um outro aluno. De pior aluno da sala, eu virei melhor aluno da sala em questão de uma semana. Olha só, gente. E aí eu comecei a já
trabalhar melhor, entender melhor, ter uma visão mais analítica Estudar do que eu fazia, mais, né, estudar por mais. conseguinte. Então, me tornei um contador melhor, tive ascensão na carreira, e daí para frente foi um turbilhão de coisas, porque eu nunca parei de estudar. Eu brinco que eu estudo desde os 5 anos, eu não sei o que é pausa. Eu terminei o mestrado tem pouco tempo, eu já faço uma outra especialização, vou começar uma outra graduação esse ano, para que daqui uns 5, 6 anos eu faça o doutorado. Eu acho que ainda não é o momento de eu fazer o doutorado. Mas a educação mudou a minha vida literalmente. Logo, eu me senti na necessidade de também mudar a vida das pessoas. Agora, eu não tenho aquela visão romântica da educação. Sim, então, eu recebo por isso e recebo bem. Não vou mentir, não vou ser hipócrita de falar que eu não ganho bem. Ganho bem, e eu sempre me preocupo em passar isso para os alunos. Porque tem aquela visão de que o professor universitário é um professor que, poxa, não ganha bem, um professor ali meio frustrado, que está fazendo um bico. Exato. Mas se você se dedicar àquilo, você vai ganhar bem, você vai ter mais uma oportunidade de carreira. Perfeito. Então, eu sempre deixo isso bem claro para os alunos. Então, a gente pode dizer que um professor com uma chamada é o grande responsável pelo senhor estar aqui hoje. Olha só, a importância que um docente tem, né? Eu tenho certeza que eu não estaria. Maravilha! Professor, qual a principal função, vamos entrar mais a fundo na parte contábil então, da parte de controladoria em uma instituição? Teve um tempo que auditoria, controladoria viraram assim meio que moda, né? As pessoas estavam falando bastante, o número de pós também, de cursos, eu acho que cresceu demais nisso, deve ter sido devido a algum fator. Mas o que de fato um controller então faz em uma instituição? Legal, excelente pergunta. Eu já atuei com controladoria, já atuei com auditoria também, auditoria interna, controle interno. Hoje eu faço uma espécie desse serviço dentro da Universidade Federal de Goiás, onde eu sou servidor público. Então, bacana. Eu cuido das decisões judiciais que chegam de Tribunal de Contas, que é um órgão de controle, que nós podemos falar que é a controladoria do Estado, né? Que tem a ver com as finanças da faculdade. Isso, total. Mas eu atribuo esse boom da controladoria a uma mudança de visão em relação à contabilidade. Por quê? A contabilidade, até antes da harmonização às normas internacionais, que aconteceu em meados ali de 2007 a 2010, que concluiu todo o processo. O que foi essa harmonização? A contabilidade brasileira se tornou uma contabilidade internacional, ou seja, a linguagem contábil que é falada aqui é a mesma que é falada na Europa, é a mesma que é falada em vários locais que adotam esse critério. Universalizou, exatamente. A partir do momento que houve essa universalização, percebeu-se que o contador não é só técnico, o contador tem que pensar. O contador precisa tomar decisão. O contador não só opera, o que eu brinco, débito e crédito. O contador toma a decisão. A partir do momento que enxergou-se o contador como um tomador de decisão, uma área da contabilidade ganhou muito força, que é a contabilidade gerencial. No qual você não só faz a contabilidade, mas você toma a decisão a partir daquilo que você fez. Eu brinco que é o seguinte, a contabilidade transforma palavras em números. Então, você tem um texto como esse, e esse texto você é capaz de transformar ele em números. Olha só. Só que não basta. Antes a contabilidade era só isso. Agora você pega esses números e transforma em texto novamente. Só que um texto diferente, que são as informações necessárias para o usuário externo. Ou até mesmo interno. Essa virada de chave foi o boom para o surgimento da controladoria, porque é exatamente isso que ela faz. A controladoria toma decisão ou ela arquiteta os números de modo que eles estejam aptos à tomada de decisão. Então, é uma área central, gerencial, como se fosse o coração de uma empresa. Estratégica, digamos assim. Totalmente estratégica. Interessante. Então, é onde o contador sai daquele âmbito técnico e ele vai para o âmbito estratégico. Entendi. E aí houve esse boom, porque as empresas começaram a demandar muito. Não se tinha profissional gabaritado e capacitado. Era algo recente, né? E ouso a dizer que até hoje ainda são poucos, porque você não basta ter a formação teórica, você precisa ter uma prática de campo. Uma vivência, né, na área. Vivência de campo e uma vivência teórica também. Essa questão teoria e prática... Dominar as leis, né, professor? Isso. Essa questão teoria e prática, ela, por muito tempo, ela caminhou meio lados opostos. A controladoria é uma das áreas que nos exige juntar novamente. Então, tanto a academia, que é onde nós estamos aqui, o ambiente acadêmico, quanto o ambiente profissional,
eles se entrelaçam e formam essa nova área que é a controladoria, assim como a auditoria também. Na área das letras, a gente também tinha essa coisa do teórico com o prático, Isso. até que a linguística vem para unir isso tudo. Com certeza. Professor, a gente está na pandemia ainda, né? Algumas pessoas costumam dizer quando tinha pandemia. Olha, vale lembrar que segundo os órgãos aí, né, oficiais de saúde, nós ainda estamos fora do boom, digamos assim, né? Fora do período aquele de contaminação em massa, mas ainda estamos vivendo a pandemia. O senhor acha que a pandemia da Covid-19 potencializou, fortaleceu demandas de auditoria dentro das empresas? Eu pergunto isso com base em alguns escândalos que a gente viu em rede nacional, enfim, nos veículos de comunicação, de algumas entidades de saúde, algumas empresas, planos, né, em que infelizmente, né, usaram desse momento, né, que foi mundial de então saúde pública, acho que podemos falar assim, e aí superfaturaram, né, remédios ou inventaram coisas ou até espalharam fake news. Então, pensando em empresas que têm que prestar contas, o senhor acha que com a pandemia isso foi um novo boom para expandir? Olha, a auditoria serve para isso e tal, e foi importante? Bom, a pandemia, ela acelerou vários processos. Então, Sim, processos perfeito. que já estavam caminhando em andamento, eles aceleraram. Então, nós costumamos dizer que em torno de 10, 15 anos foram acelerados em até 4 Olha meses. só. Isso em várias áreas e com a contabilidade / auditoria não foi diferente. Na própria saúde, né, professor? Teve que se acelerar na própria educação E também. perfeito. Quantos professores não ficaram para trás e não conseguiram se adaptar ao modelo híbrido ou um modelo completamente remoto, de aula síncrona e etc. Então, esses processos eles foram agilizados de 10 anos por para 4 meses. Nós estávamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Sim. Na pele. A pandemia... Há estudiosos que dizem que nós até pulamos a 4ª Revolução Industrial e hoje nós vivemos a 5ª, só que sem estar preparado para ela, Sim. mas estamos vivendo de qualquer forma. É. Então a pandemia ela potencializou várias situações. Então aquele pessoal que costumava fazer as coisas na coxa, colocar sujeira debaixo do tapete, ficou cada vez mais difícil fazer isso. Por quê? Você não tem só o Tribunal da Justiça comum, você tem o próprio Tribunal da Internet. É verdade. Você tem vários tribunais agora. É. Então, ou seja, um grande escândalo, e nós podemos falar porque é público, Claro. é o da Prevent Senior, por exemplo. O da Prevent Senior é um escândalo que ele nos ensina muita coisa. Porque muita coisa acontecia já há bastante tempo, como que ninguém viu? Primeira pergunta. Segunda, até que ponto os tribunais digitais, digamos assim, são importantes, porque se não fosse a exposição pública, a visibilidade do caso, talvez não aconteceria nada, porque nós já tivemos casos semelhantes em várias outras empresas, de vários outros setores. Mas o caso da Prevent Senior, ele é clássico, por quê? Porque ele mostra esse poder digital. A auditoria, ela sofre com um problema, que é o que nós chamamos de materialidade. Vou explicar com um exemplo aqui para ficar fácil para todo mundo entender. Petrobras. Petrobras, em 2016, ela passou por uma série de problemas de corrupção, má gestão e etc e tal. A KPMG, que era quem fazia a auditoria da Petrobras na época, ela, em tese, não conseguiu detectar o que então se considerou fraude pela justiça. Bom, e aí fica aquela questão, a KPMG tinha que ter identificado ou não? Qual que é a defesa da KPMG? E eu tenho vários amigos lá. Se você pega um faturamento da Petrobras que é na casa de bilhões, é impossível a auditoria conseguir verificar cada nota fiscal, cada entrada, cada saída, cada diária. E uma questão arquitetada de distorção, que é o que nós chamamos, elas costumam estar nos pequenos detalhes. Então, uma nota ali de 50 mil, 20 mil, 30 mil, isso para um padrão de quem fatura bilhões é muito pouco. É um troco, né? É um troco, então não tem como. Se a auditoria
vou verificar documento por documento, o custo da auditoria fica muito caro. E não vai acabar nunca, né, E não vai professor? acabar nunca, Meu exatamente. Deus. Então, eles usam o processo de amostragem. Esse processo de amostragem, às vezes, ele não consegue abarcar Detectar a realidade. tudo. Nós tivemos um exemplo de problemas de amostragem que foi das últimas eleições, no qual os institutos estatísticos, eles sofreram um pouco com a questão da amostragem. Tanto é que isso está sendo cada vez mais aprimorado. Por quê? Você entrevista 1.200, 3.000 pessoas e aquilo tem que representar o todo. Mas tem alguns fatores que, como cientista, e eu posso falar sobre isso que eu tenho artigos publicados, nós não conseguimos controlar todas as variáveis. Exato, variáveis. Exemplo, eu te entrevisto agora e você fala, vou votar no candidato X. Sim. Passa 2 semanas, você pode mudar de ideia. Exato. Ou talvez você não está me falando a verdade. Tem várias situações e num país continental como o nosso. Como é que uma amostragem pode representar o todo. número do Brasil? Exatamente. Né? Então, são N situações que a pandemia escancarou. Exato. A pandemia ela veio para toda aquela sujeira que o tapete já estava recheado, ela puxou o tapete e agora a gente tem que lidar com isso. Temos que lidar com isso. Perfeito. Professor, qual a grande contribuição da tecnologia para as questões contábeis hoje? Há efetivamente na parte técnica ou mesmo estratégica ou nada mudou? Bom, eu vou responder essa pergunta de uma forma meio apocalíptica, digamos assim. Tranquilo. Saiu uma reportagem há pouco tempo, se eu não me engano foi da revista Exame ou da revista Época, agora eu não me lembro a fonte, falando que a contabilidade estava entre os serviços que iriam acabar, graças à tecnologia. Isso gerou um burburinho muito grande na classe contábil, muita gente se sentiu ofendida. Contabilidade existe desde a época de antes de Cristo, como que a contabilidade vai acabar, essa revista é uma irresponsável, etc e tal. Eu costumo dizer que essa contabilidade que a revista narrou, quando você olha a matéria, ela já acabou faz tempo. Esse contador já perdeu o mercado. Esse contador ou está fora do mercado, ou está com uma remuneração que não é uma remuneração que ele deseja. Sim, o que é possível. Esse profissional, ele já caiu. Essa contabilidade, ela já caiu. Ela nem existe mais. Ela nem existe. Quer dizer que a contabilidade vai acabar? De forma alguma. Aquilo que nós respondemos sobre a controladoria. Aquele contador que simplesmente opera um computador, esse cara não é preciso dele mais. Por que não é preciso dele mais? Hoje nós temos empresas que são contabilidade completamente online, onde você tem uma inteligência artificial que faz esse serviço mecânico. Você não precisa fazer. Tem alguém para isso. O meu primeiro contato com a contabilidade, estagiando ainda lá atrás, foi serviço completamente mecânico. Hoje eu vejo que esse serviço foi completamente substituído por uma inteligência artificial. Bom, beleza, se foi substituído, e aí, o que o contador vai fazer? Tomar decisão, meu querido. Você vai pensar aquele número, o computador te deu. Só que ele não vai pensar e raciocinar aquele número na tomada de decisão estratégica. Agora você tem que pensar. Então a tecnologia, ela veio para disruptar, digamos assim, essas questões técnicas, que simplesmente o contador não faz mais. Trazer um novo olhar sobre, exatamente. Né? Só que aí você tem uma série de contador ocioso, agora tem que pensar, e que não consegue pensar. Que se especializar. Exatamente. Aí quando não consegue, sai do mercado e dá local a outro. Então a tecnologia, ela veio para acelerar o processo, deixar ele mais dinâmico, deixar ele mais assertivo, você tem bem menos erros do que tinham anteriormente. Contudo, entretanto, porém, várias áreas da contabilidade, elas foram completamente destruídas pela tecnologia. E outras foram criadas. Áreas destruídas e áreas criadas. E no meio disso tudo está o profissional contábil. Ele tem que entender se ele está aqui, da parte destruída, ou se ele vai para cá. Nessa mudança. Exatamente. Perfeito. Professor, de modo geral, nós que somos sociedade, por que nós precisaríamos entender de contabilidade? Que diferença tem no nosso mercado, seja nós professores, nós consumidores, para todas as áreas que existem? Por que as pessoas deveriam entender de contabilidade? O que isso ajuda, né? Bom, legal. Primeiro, que eu sempre digo e que as pessoas às vezes se assustam quando eu falo sobre isso, é que contabilidade não é uma ciência exata. Já começa por aí. Contabilidade é uma ciência humana. Por que a contabilidade é uma ciência humana, apesar de trabalhar com números? 1 mais 1 na contabilidade, na matemática, que é uma ciência exata, é 2. 1 mais 1 é 2. Na contabilidade, 1 mais 1 pode ser 22. 1 mais 1 pode ser 45. 1 mais 1 pode ser 70. Depende da interpretação de quem está vendo. Tudo vai depender de interpretação.
Como eu disse, a contabilidade pega palavras e ela é responsável por mensurar essas palavras. Entendi. Ela transforma textos em números. Mas para você transformar textos em números é através do quê? De interpretações e estimativas. Cada um tem uma interpretação, uma estimativa, cada um tem um viés cultural, cada um tem um viés social. Dependendo do seu contexto também, né? Exatamente. As normas, elas vêm para nos direcionar. Então, Sim. cada um Balizar. segue a norma, mas mesmo com a norma você pode ter interpretações diferentes. Todo esse cenário me faz lembrar uma frase do Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, que ele fala o seguinte, que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios, assim como o inglês é a linguagem universal da comunicação. Perfeito. Então, a contabilidade, ela é a linguagem universal dos negócios. Se você quiser ter um negócio, ou se você faz parte de um negócio, você precisa falar a língua universal. E qual é a língua universal? É a contabilidade. Desde o pequeno do pequeno empreendedor, a pessoa que vende algo no sinal, ele lida com situações contábeis todo dia, porque ele lida com faturamento, ele lida com despesa, ele lida com custo, ele lida com situações contingentes, ele lida com uma série de fatores contábeis. Tem número em tudo. Tem número em tudo. E esse número é completamente interpretativo. Importante. A ciência social aplicada, que é o grupo que faz parte da contabilidade, é justamente explicando isso. É uma ciência aplicada à sociedade. Então, a sociedade que não tem interesse na contabilidade é uma sociedade que sofre muito financeiramente, assim como a nossa. Isso eu não estou eximando as questões sociais e políticas que nós sofremos, as questões de desigualdade, etc. Entretanto, porém, nós vivemos numa população que não entende nada financeiramente. Ela não entende, ela não foi ensinada a entender. Então, se ela fosse ensinada desde o começo a ter noções financeiras, até na hora de cobrar nossos governantes, seria uma cobrança menos, e me perdão a palavra, mas é a palavra que mais cabe, menos ignorante. Entendi. Professor, seria a minha próxima pergunta, é sobre educação financeira. O que as pessoas precisam, de modo geral, saber sobre os números que elas consigam mensurar em suas atividades práticas? Nós temos a educação linguística também, mas educação financeira ou linguística não tem a ver só com números, palavras, tem a ver com o que eu faço com isso, se eu sei aplicar isso, o quanto isso me ajuda ou não. Então, para que as pessoas fossem menos ignorantes, no sentido até de cobrar, o que elas precisariam saber? O que a escola, sei lá, o que a faculdade depois, então, poderia ajudar, contribuir nisso? Perfeito. Bom, eu sou um adepto total, quando eu entro em sala de aula, ou quando eu dou alguma palestra, ou quando eu dou algum curso, de um recurso que eu chamo, não só eu, mas vários estudiosos, de storytelling. O que é o storytelling? Nada mais é do que você contar histórias. Sim. Eu brinco que eu não sou um professor, eu sou um contador de histórias. Por que eu conto tanta história? Porque chama a pessoa para algo prático da vida dela. Então, quando você está... Eu falo muito sobre isso. Quando eu vejo alguma criança ou algum aluno, às vezes algum adolescente, essa é a frase mais de adolescente. Poxa, estudei 8 anos matemática e nunca usei isso na minha vida. Para que eu vou usar? E aí eu sento com a pessoa e falo assim, ô queridinho, vamos lá. Se você não usa, tem alguém usando por você. Então, você está usando por tabela. Você sabe esse elevador que você está subindo aí? Se não fosse os físicos utilizarem a matemática, em questão, inclusive foi uma teoria inventada por Einstein, da fotossintética. Na hora que você entrasse no elevador, ou na hora que você fosse sair, se não tivesse esse reconhecimento que você está ali perto, que é um reconhecimento totalmente matemático e medido matematicamente, você ia cair num buraco. Então, você usa por tabela. Ah, mas eu mesmo não usei, porque teve alguém que usou por você. Isso é só um dos exemplos. Sabe esse GPS que você usa todo feliz, o Waze? Se isso aí não existisse, você teria que calcular 14 quilômetros de diferença para chegar em qualquer ponto. Porque quem corrigiu essa questão espaço-tempo também foi o Einstein, utilizando uma fórmula matemática. Como que nós vamos saber aonde está o novo Einstein? Aonde está o novo Isaac Newton? Aonde está o novo Galileu Galilei? Aonde estão os novos Nobéis de Economia? É quando nós ensinamos matemática na escola. A educação básica, A educação básica. É lá que está o segredo.
É na educação, é como nós ensinamos isso para as nossas crianças. Se você joga simplesmente uma fórmula lá e não conta isso para ela fala, pô, eu vou usar isso para quê? Mas quando ela sabe que no elevador que ela, se ela mora num apartamento, o elevador que ela sobe, tem muita matemática ali envolvido, muda a cabeça da criança. A criança começa a ter uma percepção de mundo diferente. Então, quando nós vamos falar sobre educação financeira para as crianças, as nossas crianças, elas são bombardeadas o tempo todo. Quando ela vai num supermercado, tem questões estratégicas e medido estatisticamente aonde a criança vai olhar e vai ver aquele chocolate, que muitas vezes ela não pode comer, tá? Antes do almoço, alguma coisa assim relacionada. Sim. E ela é direcionada àquilo. Se nós não contra-atacarmos com a nossa criança, ter uma percepção de que, poxa, eu não posso comer aquilo agora, mas será que eu posso conversar com meu pai, com a minha mãe, para comer mais tarde? A criança entende isso? Entende sim. A questão do 0 aos 6, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12, são janelas irreparáveis de conhecimento. Então, essas crianças estão preparadas para receber o conhecimento. Se você chegar em sala de aula, explicar para ela a função do dinheiro, como ela utiliza isso na vida dela, como o papai, a mamãe ou quem quer que seja, né? Isso, utiliza isso na vida dela, é um aprendizado que ela não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. O problema é que hoje nós temos uma grade muito engessada. Muito. E essa grade meio que dificulta você trazer novos modelos para a sala de aula. Então o problema está lá na base, o problema está na nossa educação básica. Eu vejo uma mudança, eu tenho esperanças, eu vejo uma mudança muito grande. Quando eu converso muito com crianças. Vou direto em escolas, voluntariamente, e eu percebo uma mudança. Eu percebo uma criança mais questionadora do porquê, até porque ela tem mais informação do que nós tínhamos. Muito, muito mais. Então, se nós conseguimos guiar essas crianças para receber a informação correta, para sair um pouco das redes sociais e serem incluídas numa educação digital /financeira, a coisa vai acontecer e vai melhorar. Então, a mudança está lá. Agora, isso quer dizer que o adulto não vai aprender? De forma alguma. Como que nós podemos direcionar o adulto? Até mesmo aquele adulto que não faz uma faculdade. É simplesmente nós que estamos até mesmo aqui dentro da academia ter um mínimo de sensibilidade e força de vontade e ajudar as pessoas, conversar, compartilhar algum conhecimento. Perfeito. Professor Jefferson, via de regra, todos nós temos uma frustração na vida ou pessoal ou profissional. O senhor tem alguma, seja de início de carreira, seja na área contábil mesmo, depois, alguma decepção, algo que o senhor possa e queira dizer? Tenho, com certeza. Eu gosto muito de compartilhar isso. A minha principal frustração e maior que eu tento corrigir agora e que eu venho corrigindo foi o inglês. Olha só. O inglês, não ter ouvido meus pais lá atrás, de que eu iria precisar e que seria uma ferramenta essencial para mim hoje, eu teria muito menos dificuldade. Então, eu sempre falo isso em sala de aula. Pessoal, se você tem condição ou se você não tem, mesmo se você não ter, porque hoje você tem tanto material gratuito. Perfeito. Mas você precisa dar um jeito de simplesmente compreender o inglês. Vou dar um exemplo rápido. O que aconteceu comigo na docência? Tinha acabado de iniciar a docência. Então, assim, eu tive uma carreira como eu sou muito apaixonado, eu tive uma carreira meio meteórica na docência. Então, eu já estava fazendo coisas que a minha idade nem era compactual com o que eu estava fazendo. Bom, e aí um dos professores teve uma ideia de trazer um belga para a sala de aula, que ele estava em Goiânia, para conversar com os alunos. Simplesmente, esse professor, ele via eu atuando e todas as gestões educacionais que eu já fazia, ele tinha certeza que eu falava inglês. Olha só. E eu falava o inglês de ver a série Stranger Things ali, né, entender alguma coisinha, ver o Breaking Bad e entender alguma coisinha. Isso foi em 2018, alguma coisa assim. Bom, e aí ele simplesmente sai da sala e fala, Jefferson, pode conduzir. Uma sala com 40 alunos. Nossa. Um belga do meu lado e eu lá. Bom, nessa hora eu tive que colocar toda o meu soft skills assim, de inteligência emocional, de calma, respirar, entender o que está acontecendo e aí conseguir desenrolar. Bom,
as palavras começaram a vir, eu consegui me comunicar com ele, falar que eu não entendia, não compreendia muito bem, então ele já meio que me ajudou também. E nós fizemos ali um bate-papo, igual nós estamos fazendo aqui, de mais ou menos 50 minutos. Olha só. Eu consegui manter a calma, respirar e fazer acontecer com aquilo que eu sabia. Mas eu já tinha um conhecimento que eu já tinha buscado. Sim. Então, assim, eu já estava aprendendo, eu já estava fazendo aula, já saía alguma coisa. Mas aonde que eu quero chegar com essa história? É que a oportunidade, ela chega numa hora que você não está esperando. E justamente esse bate-papo que eu fiz com esse belga foi muito importante na minha carreira, porque logo depois eu recebi outros convites para fazer outras coisas e etc. Até dele mesmo, nós mantemos contatos até hoje. Então, provavelmente ano que vem eu vou sair do país. E tudo isso graças a um momento no qual eu estava minimamente preparado, mas era minimamente. Se eu tivesse ainda mais preparado, teria saído muito 100% melhor. 100% apto no inglês, isso, por exemplo. 100% apto. Então, assim, na minha carreira profissional, o principal ponto de frustração comigo, não é com os outros, porque não foi falta de aviso. Sim. Foi simplesmente me dedicar a uma segunda língua. Olha só, importante, hein, pessoal, para todas as áreas, né? Sim. Inclusive. Professor, de modo geral, qual a importância, a relevância, né, de um curso de pós, então, na área contábil, seja pelo viés de gestão ou auditoria ou outra, ou até questão de compliance mesmo, que está muito em voga hoje? Por que as pessoas da área precisam se especializar? Eu vou ser direto nessa pergunta, porque sem uma especialização hoje, você não consegue uma remuneração satisfatória. É um fato. Simples. É um fato. É simples. Hoje a especialização, porque você tem, digamos, três situações. Uma que você é generalista, Sim. Uma que você é especialista e outra que você é sênior. Você não vai chegar ao sênior, à senioridade, se você não passar pelo passo do especialista. Sim. E se você não passar pelo passo do especialista, você vai ser sempre um generalista. Só mais um. Isso, só mais um. Há generalistas que se dão muito bem. Nós vemos pessoas que têm uma comunicação muito forte, pessoas que dão palestras, que são influencers e etc. Perfeito. Só que são minoria. Então, o que nós vemos hoje são os nossos jovens falando questões que não fazem o menor sentido. Inclusive, estatisticamente comprovado cientificamente, que é o seguinte: poxa, pra que eu vou... E eles estão no período anterior ainda, que é, por que eu vou fazer faculdade? Eu vou ser TikToker. Quantos TikTokers de sucesso nós temos para um cemitério profissional de TikTokers sem sucesso? O problema é que quem faz sucesso grita muito alto, fala muito alto. E aí fica parecendo que é comum, que é normal chegar lá, que é fácil. E não é, são raríssimas pessoas que é para todo mundo, que tem essa comunicação, que tem essa habilidade para simplesmente desenvolver sem mesmo uma graduação. Nós somos seres humanos normais. Nós temos que agir dentro dessa normalidade. Qual que é essa normalidade? Seguir esse passo a passo. Graduação, pós-graduação e atingir a senioridade. Se nós não fizermos isso, nós não vamos alcançar aquilo que nós almejamos. É simples. E as pessoas hoje insistem em vender uma ideia, algumas pessoas, claro, né, não pode generalizar, de vender uma ideia de que é fácil. Nós mais vemos por aí na internet, faça 1 milhão e não sei o quê. Um que eu gosto muito, seja day trade, e faça não sei quantos mil por dia. Ganhe dormindo. Pessoal, pelo amor de Deus. Sim. Isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, existem essas falácias. Se um ganhou, não quer dizer que você vai ganhar. A grande realidade são dos que não ganham. O problema é que os que não ganham não têm voz e muitas vezes não querem falar. Agora, o que ganhou quer falar. E ele fala muito alto. E atinge muitas pessoas. Até porque a gente tem exemplos, né? Por exemplo, quantos Neymars a gente tem, não é? Exatamente. E eu acho que independente da área, até futebol, docência, o mundo digital, o estudo, ele nunca vai ser demais, né, professor? Não. Então, assim, você pode ganhar a sua grana, você pode um dia estourar, né, por questões ali de internet, de mídia, mas isso não inviabiliza que você estude, que você siga a sua vida, né, estudando.
Professor, para a gente encerrar, qual a dica de ouro o senhor daria para quem está começando agora? Saiu do seu ensino médio, ou estava um tempo parado, fez um teste ou vocacional, ou então realmente entendeu, né, que tem ou habilidade ou então paixão por números. O que as pessoas que escolheriam as ciências contábeis, o que elas poderiam ouvir como dica assim para a vida? Bom, vou dar uma dica que eu nem sei se é o que vocês estão esperando que eu diga, espectadores. Sim. Isso aqui que nós estamos fazendo, podcast. Olha só, gente. Pessoal, do fundo do meu coração, de toda a minha experiência, de tudo que eu venho vivendo na minha vida, já tenho uma carreira consolidada, graças a Deus, podcast é o segredo da comunicação. Por que podcast é o segredo da comunicação? E não é porque nós estamos aqui em um. Sim. Eu sempre digo isso. Porque você consegue ouvir pessoas do mesmo ramo que você, sim, de uma forma muito simples, rápida, direta, que você não conseguia. Comunicação direta. Não conseguia. E nós precisamos, quando nós estamos ingressando em uma nova área, a gente precisa de exemplo. Aquela questão que eu falei lá atrás, do contador de história. Se a gente não tiver exemplos que nos fazem familiarizar com aquilo que nós estamos fazendo, nós ficamos perdidos. Totalmente perdidos. Então, se você abre uma plataforma de podcast, você vai ter série de excelentes podcasts falando sobre negócios, falando sobre números, falando sobre empreendedorismo, falando sobre startups, falando sobre ações, falando sobre tudo educação isso. Financeira, educação inclusive. financeira, tudo. Então, você ouve um, ouve outro. Opa, o que esse cara falou aqui, eu acho que ele é parecido comigo, então eu vou caminhar meio nessa área. Por quê? Ciências contábeis, da forma que nós conhecemos hoje, a contabilidade, ela tem 400 anos. Da forma que nós a conhecemos hoje. Sim. Em 400 anos aconteceram muitas coisas. Nossa, dentre elas, várias áreas. Milhões de áreas que você pode atuar. Imagina você ingressando agora e tendo esse leque de milhões de opções para atuar. Se você não conseguir fazer um funil nisso, você se perde lá na frente. Perfeito. E essa plataforma aqui, ela consegue fazer esse funil, porque você ouve exemplos reais de pessoas reais. Exato. Então, eu vejo que alunos que buscam essas experiências via digital, através de podcast, ele tem uma desenvoltura melhor em sala de aula. Por incrível que pareça, eu já fiz essa experiência informal com alguns alunos. Por quê? Poxa, ouviu um podcast ali sobre ações, gostou. Ouviu sobre o mercado financeiro como um todo, gostou. Opa, ouvi sobre empresas de tecnologia, me apaixonei. E aí o aluno já começa a te perguntar sobre isso. Eu tive um aluno, esses tempos para trás, que ele começou a me encher de perguntas, eu respondi todas, o maior prazer do mundo, sobre o ESG. O que é o ESG? ESG. É o ESG, que nada mais é do que a governança corporativa voltada para a sustentabilidade, que está em pauta, sustentabilidade. Ele ouviu isso num podcast sobre a COP27, que foi a última que teve, sobre o encontro, no quais os governantes, temperatura e etc., aquecimento global, exatamente. Ele ouviu um podcast sobre isso e ele se apaixonou. E ele foi se pesquisar mais e viu que é uma área totalmente crescente, que paga bem, que remunera bem. Demais. E aí a pessoa mudou se encontrou através de um podcast que ela ouviu. Sem falar que com isso a pessoa ouve, né, especialistas da área, né, pessoas da área falando sobre, e eu digo mais, aprende inclusive sobre comunicação. Exatamente. Porque quando a gente faz faculdade, eu acho que uma das primeiras coisas que surge é da gente apresentar trabalho, ter que fazer comunicações, falar, né, sobre. Então, assim, no início, claro, a gente não tem todo aquele conhecimento, mas pode faltar aquele conhecimento, mas sobrar na maneira de se apresentar, de saber comunicar, né, professor? O podcast ele é uma democratização da comunicação. Então, nós conseguimos ouvir pessoas que nós não conseguíamos. E a partir de ouvir essas histórias, nós nos inspiramos e seguimos a nossa própria, né? Criamos nossa própria história. Perfeito. Professor Jefferson, muito obrigada. Pessoal, encerramos mais um podcast hoje sobre números, um podcast que desmistifica os números, inclusive. Sim. Obrigada, professor. Volte sempre. Muito obrigado, Patrícia. Agradeço a Faculdade TH, agradeço a todos. Tchau, tchau. Até mais.